Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Bedendo e eu vou ter o prazer aqui de lecionar para vocês esse curso aqui de comportamento de consumo, tá ok? A ideia central aqui desse curso é tentar meio que navegar aí entre uma visão empresarial da importância do consumidor, tá? Então basicamente o porquê que o consumidor passa a ser, né? Ele já é um certo, mas porque ele passa a ser um elemento tão essencial para as empresas, né? Por que as empresas estão tão cada vez mais preocupadas em serem focadas no consumidor, tá? Ao mesmo tempo que a gente tenta trazer alguns elementos mais do processo de evolução dos comportamentos de consumo mesmo, tá? Para que a gente possa ir tentando compor, não é? Como é que a cabeça de um consumidor atual acaba sendo impactada pelos consumos, não é, mais usuais, mas também pelo entretenimento, pela cultura popular, enfim, tá? E como que esse processo todo leva a comportamentos distintos de consumo que se tinha no passado, tá? Então a gente passa, né, sempre, claro, né, com um tema central aí dentro da administração de empresas, mas a gente talvez navegue entre elementos mais da estratégia empresarial até elementos mais conectados, então, às etapas de entendimento mais amplo do consumidor. Tá ok? Então a gente aqui, né, não vai passar, por exemplo, por tendências, a gente não vai passar por coisas que eventualmente demandam, né, uma série de alterações até contextuais, né, porque as tendências elas têm idas e vindas, elas pegam ou não pegam e tal. Então a gente deixa isso um pouco de lado e tenta transparecer aquilo que se sabe como evolução do consumidor, até uma perspectiva mais contemporânea de consumo, não é? E aquelas relações, né, mais líquidas, mais instáveis, mais fragmentadas, que basicamente compõem um pouco da nossa visão contemporânea de consumo e sociedade, tá? Então acho que essa é um pouco da ideia aqui. E ainda que a gente tenha um curso basicamente mais dentro dos elementos mais conceituais, então, do consumidor, né, a gente procura, pelo menos em um dado momento, trazer algumas perspectivas mais práticas, tá? Em especial relacionando aquilo que está sendo discutido aqui com a prática empresarial, tá? E também a gente vem trazendo, né, pelo menos uma ou outra ferramenta que a gente tem visto sendo utilizada com com certo sucesso pelas empresas que são mais ligadas a essa visão mais customer-centric, tá? Em específico, a parte de jornada do consumidor, ou como a gente consegue ir mapeando um pouco os momentos que o consumidor vai se envolvendo com a empresa, para que a gente possa, então, gerenciar a sua experiência. Tá ok? Então a gente tenta procurar esse consumidor, né, nessa parte mais final do curso, o consumidor como uma pessoa que vai ser impactada pelas experiências geradas pelas empresas, né? E aí então potencialmente você vai ter um acompanhamento mais direto do seu comportamento, tá? Então a gente vai navegar justamente nesses dois lados aqui, tá? O lado da utilização prática do consumidor como um elemento que está compondo as estratégias empresariais e uma visão mais ampla, uma discussão mais ampla, então, sobre consumo até a perspectiva do atual consumo contemporâneo, tá bom? Então, ele é um curso que é razoavelmente longo, né? E eu espero que eu consiga, então, abordar esses pontos de maneira bastante profunda, né? E que traga bastante ensinamentos aí para vocês todos, tá? Desde já, então, fico à disposição também para vocês me adicionarem lá no LinkedIn, não é? Bota lá Marcos Bedendo, aparece eu lá, vocês me adicionam, tá? Ou, eventualmente, se precisar mandar algum e-mail, meu e-mail está no final aqui do material, mas ele é marcos@brandwagon, não é? Brand de marca, wagon de vagão, brandwagon.com.br, tá bom? Então fiquem sempre à vontade para a gente ir me acessando aí, né, para eu poder até eventualmente conhecer um pouco dos alunos, já que esse curso, não é, ele é gravado, não é, então eu não tenho contato direto, então, com todos os alunos. Muito bem? Então tá certo, pessoal. Vamos iniciar aqui um pouco a nossa discussão, discutindo um pouquinho como que é a perspectiva do consumidor, como que o consumidor vai se envolvendo, né, ou ele vai se tornando um elemento central das estratégias empresariais, tá? Então, quando você pensa na evolução de uma empresa, né, ou na evolução da história da administração ligadas à empresa, a gente vai perceber
que as empresas elas passaram por diversos momentos específicos em que a gestão principal da empresa, né, o seu CEO, o presidente da empresa, o dono da empresa, ele vai estar focado em certos elementos específicos que vão tentar garantir para ele a perenidade ou a evolução da empresa, né, para que ele possa reagir então às necessidades específicas daquele momento, tá? E a gente vai perceber, na verdade, que o processo de envolvimento com os consumidores, ele é razoavelmente recente, tá? Razoavelmente recente assim, ó, ele começa, na verdade, a ser melhor estruturado lá para os anos 2000, e aí essa ideia do customer-centric, né, da empresa customer-centric, ou empresa voltada para o consumidor, é uma ideia mais nova ainda, até eu diria que talvez aí de 2010, 2012 para cá, que a gente comece então a ter mais essa discussão sobre a ideia da empresa customer-centric, tá? O que não significa dizer que o consumidor foi ignorado durante esse tempo todo, tá? De maneira nenhuma, tá? Já há muito tempo, lá desde os anos 50, 40 e tal, você já tem a utilização de pesquisa de mercado, você tem a utilização da captação de dados, você tem a utilização, né, de testes de conceito, testes de produto com consumidores, não é? Para poder, inclusive, tomar algumas decisões empresariais. Então não significa que ele foi ignorado durante esse tempo todo, tá? O único ponto específico é que ele se torna um elemento central para a estratégia, mais recentemente, tá? Então, esse slide aí que a gente está mostrando para vocês agora, ele traz um pouco, né, de maneira bastante sucinta, não é? Um pouco dessa evolução, tá? Então, quando eu tô lá, né, antes dos anos 50 para trás, tá? Na verdade, tá? Antes da Segunda Guerra Mundial, se a gente for colocar numa outra perspectiva, para trás, tá? Eu tenho um momento de uma evolução dos elementos da produção, tá? Que se iniciam, não é, lá na Revolução Industrial, e eles vão então avançando com o passar do tempo para melhorar a mecanização da produção e a mecanização de outros elementos ao redor da produção. Tá? Então, quando a gente fala Revolução Industrial, né, que lá em 1890 começa a ter lá as primeiras fábricas na Inglaterra, substituindo, né, as atividades manuais por atividades mecanizadas, né? Então o pessoal sempre fala muito da Revolução Industrial como uma revolução ligada aos aspectos produtivos, tá? É claro que os aspectos produtivos estão presentes ali, tá? Mas essa revolução industrial, né, ou a utilização de máquinas, ela passa a estar presente tanto na parte da indústria, da produção em si, mas como na parte também do transporte, tá? E eventualmente na parte de vendas, tá? Então esse conjunto todo de coisas, eles acabam compondo, né, uma possibilidade de você evoluir o mercado consumidor, dando mais acesso a produtos, produzindo, transportando e vendendo com maior produtividade ou menor preço, naturalmente aumentando o mercado consumidor, tá? E uma característica muito importante do consumo nessa época é que, cara, a vida era muito ruim. Tá bom? Então a gente tem hoje, né, dentro aqui da nossa visão 2020, não é? Ainda que a gente tenha ainda algumas mazelas, problemas, não é? Para grupos específicos da população e tal, a gente vive num mundo em que nós temos um grande acesso a elementos que nos trazem bem-estar, tá? Lá nos anos 40, né, pré-Segunda Guerra Industrial, Segunda Guerra Mundial, a gente não tinha, tá, acesso a gente, né? As pessoas da época, não é? Não tinham acesso, muitas vezes, às questões básicas que levavam ao seu bem-estar, tá? Então era incomum a pessoa ter, né? É claro, né? A elite sempre teve acesso mais facilitado a certas coisas, tá? Mas para a população de modo geral, era incomum a pessoa ter acesso a um volume suficiente de roupas, um vestuário, por exemplo, tá? O cara tinha 2 ou 3 peças de roupa. Tá? As casas, né, dos anos 30, 40 e tal, né, boa parte delas eram casas que não tinham sistemas de calefação, sistemas de proteção a coisas, né, a chuvas, né, e tal. Então, quando chovia, pingava dentro da casa, a casa quando estava frio, ela passava frio, quando estava quente, passava calor, né? Então você tem uma dificuldade, né, muito grande de viver naquela época, tá? As casas não têm banheiro dentro delas, né? Então, você precisa usar o banheiro, você precisa ir fora da casa, na casinha, numa fossa, tá? A universalização nem tanto, né? Mas o acesso mais facilitado a banheiros, como a gente tem hoje, ele é razoavelmente recente, tá? Então, grande parte das pessoas dos anos 30 não tinha acesso a isso, tá? O mesmo acontece com os elementos básicos do nosso dia a dia.
Tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na higiene doméstica, tá? Você não tinha produtos para higiene doméstica, tá? Tirando eventualmente uma ou outra coisa que se utilizava na época, querosene, alguma coisa assim, você não tinha elementos para limpeza doméstica, tá? O pessoal limpava a casa com vassouras, não é? Então não tinha elementos químicos para ser utilizado, né? Na higiene pessoal, idem, né? Salvo uma ou outra um pedaço de sabão que eventualmente aparecia, não era uma coisa constante você ter essa quantidade disponível de produtos de higiene pessoal, não é? Sabonete, desodorante, shampoo, condicionador, pasta de dente, escova de dente, por aí vai, tá? Então, na verdade, o que a gente tem nesse início do processo de revolução industrial ainda é uma população muito... Né, que tem uma carência muito grande de produtos de bem-estar. Tá? E o que a indústria começa nessa primeira fase, né, da Revolução Industrial a entregar para as pessoas são produtos de bem-estar, tá? Numa produção ainda razoavelmente precária, ok? Então o que passa a acontecer? Os produtos, né, que essas, né, empresas entregam, e aí, enfim, a gente acabou não falando, mas alimentos, não é? O alimento industrializado, que facilita o processo de preparo da alimentação. A geladeira, que conserva o alimento pronto. O fogão a gás, não é? Que faz com que a chama seja muito mais eficiente do que uma chama de um fogão a lenha, né? Então, o que vai acontecer? Essas relações de bem-estar, que hoje, quando a gente vê pessoas atualmente que não têm acesso a esse conjunto de coisas, a gente fica horrorizado. Como assim a pessoa não cozinha com um fogão a gás, tá? Então isso lá nos anos 30, ou 40, né, era presente numa faixa pequena da população, tá? Ou numa faixa menor, bem menor da população. Né? Então as empresas de bens de consumo, quando começa o processo da Revolução Industrial, elas vão justamente pegar nesses pontos em específico, tá? Então elas vão lá e elas vão começar a fornecer produto de higiene pessoal, de higiene doméstica, né, as empresas de bens duráveis, não é? Vamos fazer lá, teve lá os carros, né, da Ford, mas tem geladeira, né? Mas tem fogão, né, você começa a ter uma evolução do processo lá de produtos para construção de casas, não é? Então, esse início desse processo da Revolução Industrial, ele vem muito dentro de uma perspectiva de construção de bem-estar, tá? Então, o que acontece? Quando você oferece para uma pessoa que não tem geladeira, um fogão, uma máquina de lavar louça, de lavar roupa, a possibilidade de ter esses produtos, ela fica ávida por consumir. Tá? Não porque ela é um consumista desenfreado, é porque esse produto ele causa um bem-estar muito grande dentro né, da família, da sociedade e tal. Tá? Então o que acontece nesses momentos aqui, desse início da Revolução Industrial? Os produtos são muito desejados. Tá? E as pessoas, bem ou mal, elas têm uma certa renda para começar a adquirir esses produtos. Tá? Então existe uma demanda muito grande por produtos, do qual a indústria ainda, né, precária, incipiente e tal, não dominou as técnicas produtivas necessárias para produzir, tá? Não dominou do ponto de vista da mecanização necessária para a produção, tá? Como também não dominou do ponto de vista da criação de cadeias, tá ok? Então por quê? Porque eu posso ser bom em produzir um tal produto, mas se eu não tiver insumo para aquilo, eu não consigo produzir, tá? Então, quando você começa a entender a preocupação, né, de um CEO lá nos anos 30, 40, 20 e tal, qual que é a sua preocupação principal? O que eu consigo produzir. Quanto eu consigo produzir. Tá? Então a preocupação da empresa está muito nessa perspectiva da organização do trabalho, das cadeias produtivas, para que ela consiga captar matéria-prima continuamente, gerar sua produção num volume que o mercado quer comprar. Tá? E nesse momento inicial, nós vamos perceber que o mercado tem muito mais demanda do que oferta. Tá ok? Então eu não preciso fazer grandes elementos, grandes movimentos para vender mais. Tá? A mera disponibilidade de um produto que causa um bem-estar tão grande, né, nas pessoas quanto um molho de tomate, né, uma lata de molho de tomate, olha a diferença, abrir uma lata de molho de tomate versus eu ir lá e pegar um tomate lá in natura e fazer o molho no fogão a lenha, não é? E utilizar lá para comer uma comida qualquer. Tá? Olha a dificuldade, versus abrir a lata. Tá certo? Então o que acontece? Esses produtos têm uma alta capacidade, um alto interesse, geram um alto interesse da população. Tá? Então qual que é o grande elemento principal aqui para os empresários? Conseguir produzir.
o suficiente para entregar lá para aquelas pessoas. Então o consumidor é importante? Bom, no final do processo ele é importante, não é ele que está comprando lá no final, tá? Mas eu preciso perguntar para ele o que ele quer? Eu preciso entender, ou criar um diferencial específico de produto, uma jornada de compra, uma experiência de consumo? Não, tá? Porque o produto em si já traz uma perspectiva tão impactante, não é? De produto e tal, que, putz, cara, não faz nem sentido, não é? Eu imaginar que eu preciso criar uma experiência além do mero uso do produto, né? A diferença que ele causa é tão impactante, tão grande, que já é suficiente, tá? Então esse é todo o processo de desenvolvimento até o final da Segunda Guerra Mundial, não é? Então, os anos 50 e tal, é muito voltado para a produção. No final da Segunda Guerra Mundial, estamos entrando aqui dos anos 50, né? Final dos anos 50, desculpa, final dos anos 40, né? Entrando nos anos 50, as empresas então começam, né, a ter, as empresas não, tá? Na verdade, no mercado americano, tá certo? Você começa a ter uma capacidade produtiva um pouco melhor, tá? Porque pelos esforços de guerras empreendidos, todo o processo industrial americano foi melhorado, tá? Então todas as cadeias produtivas tiveram que ser melhoradas para que você pudesse produzir equipamentos de guerra. Tá? Então, produzir roupa para o soldado, produzir carro, motos né, utilizadas em combate, você produzir equipamento militar, você produzir armas, você produzir aviões, tá? Então, todo né, o cenário assim, né, das empresas ele é organizado frente aos esforços de guerra. Tá? E aí, quando a guerra acaba, toda essa organização do mercado, não é? Em especial o americano, por quê? Porque os outros, né, os outros mercados que não eram Estados Unidos e Europa eram desorganizados, e a Europa foi destruída na Segunda Guerra Mundial, tá? Então eles tiveram que reconstruir toda a sua infraestrutura, praticamente, depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Então aquilo que não foi destruído pelos alemães, foi destruído depois pelo pessoal, né, da União Soviética ou os aliados, os americanos, quando entram lá na Europa, tá? Então, basicamente, tudo foi destruído lá e os outros países ainda eram muito incipiente, não é? Então, a indústria era muito incipiente, o Brasil, né, enfim, outros países eram muito incipientes. Então, dentro dessa perspectiva, depois da Segunda Guerra Mundial, você começa a ter uma capacidade maior de produzir, tá? E, de certa maneira, eu consegui trabalhar, né, a evolução do mercado. Tá? Então eu consigo agora, a partir dessa capacidade que eu tenho de produtivo, eu começo a me preocupar com outras coisas. Tá? Em especial nos anos 50 e 60, a gente começa a trabalhar na perspectiva da execução operacional. Ok? Então, como é que eu consigo melhorar os meus aspectos execucionais, operacionais, para que eu possa estruturar a empresa e continuar crescendo no mercado? Tá? Porque antes a mera produção me levava a uma execução boa, não é? A mera produção me levava à venda. Quando eu chego nos anos 50 para os anos 60, o que começa a acontecer? Opa, peraí, eu já tenho uma produção suficiente para atender a demanda e eu começo a ter estagnação dos mercados na relação de oferta e demanda, tá? Em alguns mercados já começo a ter um excesso de oferta para demanda. Tá? Então o que passa a acontecer? Eu passo a ter um problema, não é? Da própria competição. Agora tem uma competitividade. Então, se antes eu estava preocupado em produzir, jogava no mercado, aquilo vendia, agora não é bem assim. Tá? Agora, quando eu coloco no mercado, eventualmente eu tenho algum tipo de concorrente lá que, se ele fizer uma execução melhor do que a minha, em termos de produto, em termos até de execução operacional, comercial, a precificação e tal, ele acaba tendo um sucesso maior e uma potencial evolução maior do que a minha própria empresa. Tá? Então eu começo ali, naturalmente, a entender o que eu faço bem, o que eu faço mal, e onde que isso me traz oportunidades e ameaças, tá? Então a famosa matriz SWOT surge um pouco nesse momento aqui, tá? Então eu começo a ter um foco na organização da estrutura da empresa. Então o que o CEO está preocupado aqui nesse momento? Em organizar a estrutura da empresa, tá? Que significa criar departamentos, subdepartamentos, em que essa execução possa ser melhor planejada e organizada. Tá ok? Imagina você executar, nesse anos 60 eu tinha empresa multinacional já, não é? Porque os americanos, quando eles perceberam a saturação do mercado americano, eles começaram a vender em mercados em que essa saturação não existia ainda, né? Então eles foram vender na Europa e tal. Então você imagina que eu tinha nos anos 60 uma operação
que demandava uma gestão internacional, sendo que, na época, a única opção de comunicação era o telefone fixo, não é? Inclusive com horas restritas de uso, porque o cabo que a gente fez que ligou a comunicação para a Europa, ele pode ser usado pela tua empresa só em 1 hora por semana. Ok? Então, enfim, né, eu tinha uma dificuldade muito grande para poder organizar. Então, esse processo de estruturação das empresas e tal era o elemento central, tá? Então, o que acontecia aqui? O consumidor era importante? Existia consumidor, não é? Ele que está levando a isso, tá? Mas ainda o processo competitivo, tá? Ou a capacidade que eu tinha de ganho pela mera organização interna era superior a eu ter que observar com mais cuidado lá os elementos de mercado, tá bom? Então, eu passo por uma fase de execução operacional. A partir dos anos 70, a coisa começa a andar com um pouco mais de velocidade, tá? Porque justamente a gente começa a ter lá os adventos, né, da tecnologia crescendo, não é, em ritmos mais exponenciais, tá bom? Então, nos anos 70, eu começo lá, ó, a ter já uma perspectiva melhor de gestão. Eu consigo mensurar mais adequadamente os resultados, tá? Vocês imaginem que num dado momento dos anos 60, eu só conseguia saber o resultado de vendas, às vezes no fechamento do semestre. Ah, quanto que eu na filial tal? Cara, nem sei. Não sei. Eu mandei para lá, o cara tem uma gestão lá, ele toca lá. Não dá para eu ficar sabendo, tá? Nos anos 70, eu já consigo medir um pouco melhor, tá? Então, você passa por um processo de tecnificação da administração ao ponto em que você tem que basicamente a capacidade de entender os números que estão passando pela empresa, tá? Então você consegue mensurar mais, você consegue tecnificar um pouco mais, você consegue ter resultados quantitativos presentes ali em cada etapa do teu processo produtivo e de venda, tá? Agora, o que acontece a partir daí? Eu consigo ter um processo de gestão muito ágil? A gente fala o agile, tal. Não consigo, tá? Porque ainda assim, nos anos 70, eu basicamente ainda tenho todo um processo de comunicação feito no telefone, tá bom? Talvez o fax, ok? Mas então, o que acaba acontecendo, tá? As decisões são centralizadas, tá? Por que são centralizadas? Porque eu não consigo ter debates com as pessoas. Então eu mando, imagina, eu tenho lá uma empresa com 30 mil funcionários e eu preciso organizar o trabalho desses 30 mil funcionários. Cara, eu falo o que eles têm que fazer. Tá bom? Eu espero que eles cumpram a ordem adequadamente, tá? Então esse é um pouco do processo que vai acontecendo ali dentro do elemento de gestão. Então eu começo a gerenciar resultados mais quantitativamente. E o que o CEO está preocupado? Justamente em poder acompanhar essa gestão, tá? Em poder dar ordens mais claras, mais assertivas, né, e tal. Então o que a gente vai começar a perceber aqui? Que existe uma preocupação novamente com a questão da alocação de recursos, não é? Então, onde que eu coloco recursos para poder ter resultados melhores, né? Aonde que eu consigo, quais resultados eu tenho com cada decisão, não é? Então, se eu decido do jeito A, como é que é o resultado que eu tenho disso, eu decido do jeito B, como é que é o resultado que eu tenho daquilo, tá? Então, são os primeiros testes AB que começam a ser utilizados aqui pelas empresas, e aí, basicamente, então, dentro de uma gestão mais centralizada, tá? A partir dos anos 80, começa a entrar em voga outros elementos da gestão, tá? Que me permitem já uma gestão um pouco mais dinâmica, tá ok? Porque antes, né, nos anos 70, eu fazia o meu planejamento e eu executava ele, não é? Nos anos 80 eu já começo a trabalhar mais com elementos de mercado, tá? Aqui, novamente, eu começo a trabalhar um pouco mais, ou começa a entrar mais as possibilidades de eu utilizar o consumidor como uma fonte de informação que pode alterar aí minha relação com o mercado, ou que pode fazer com que eu tome decisões melhores, tá? Mas, na verdade, o que as pessoas acabam, o que as empresas acabam fazendo, tá muito nessa capacidade de transformar a empresa num elemento mais razoavelmente adaptativo. Tá? Então o CEO está preocupado com a capacidade de resposta que ele tem a certos estímulos de mercado, muito mais às vezes do que com o comportamento do consumidor. Tá? Ah, mas tem comportamento? Tem. Quem está trabalhando com isso? Já temos áreas de pesquisa nas empresas, não é? O pessoal da área de marketing já começa a utilizar mais os dados do consumidor para trabalhar essa perspectiva, então, de ação e reação, não é? Então, eu já consigo acompanhar os resultados que o meu consumidor tem quando ele usa meu produto, eu consigo adaptar os produtos ao gosto dele, tá? E isso faz parte do trabalho das áreas específicas de marketing. Mas numa visão maior da empresa, do CEO, isso é estratégico? Não, tá? Porque ainda estou muito preocupado com a minha capacidade de alterar, por exemplo, relação de mercado com fornecedor,
tá? Alterar a relação de mercado com cliente, tá? Então essa é um pouco da perspectiva que você tem aqui, tá? Quando chegamos aos anos 90, o que passa a acontecer? Olha, eu já começo a tentar a entender, né, que existem pressões para que as empresas tomem decisões para determinados caminhos, tá? Então a gente fala que é o olhar para os stakeholders, tá? E aqui entra consumidor? Ah, aqui entra consumidor, tá bom? Mas entra de que jeito? Ele é um dos stakeholders que podem influenciar a minha estratégia, tá? Quem que pode influenciar a minha estratégia nesse momento aqui e tal? O meu cliente, não é? Então o meu trade, ele pode influenciar a decisão que eu vou tomar, tá? O meu colaborador, não é? Então, né, aqui eu começo a abrir mais a gestão da empresa para, né, menos centralizada e mais, né, eu posso tentar regionalizar mais decisões, eu posso tentar democratizar mais decisões, tá? Então, meu colaborador, ele pode influenciar a minha estratégia, trazendo informações, trazendo sugestões. Tá? E o meu acionista, de modo geral, ele também começa a ter algum tipo de influência, não é? Até mesmo dentro do capital, nas empresas de capital aberto e tal, algum tipo de influência possível, não é? Na estratégia empresarial. Então, quando a empresa toma um certo caminho estratégico, a ação cai. Quando ela toma outro, a ação sobe, tá? Então, isso leva a gente a entender o quê? Que existe uma influência, não é? Do acionista aqui na estratégia empresarial. Tá bom? Então, olha o que está acontecendo com a empresa. Ela está cada vez mais conseguindo se desvencilhar de elementos execucionais, operacionais, e cada vez mais ela consegue abrir para um mundo mais dinâmico, um mundo mais mutável, um mundo mais fluido. Tá? Mas nesse momento ainda, olha lá o que está acontecendo. Eu estou conseguindo ainda conceber ferramentas, sistemas, anos 90, tá? Ó, anos 90 é legal de comunicação já, não é? Já tem alguns sistemas, já tem algumas planilhas, já tem algumas bases de dados, eu já tenho trocas de e-mail, não é? Olha, já estou mais conectado, tá? Mas eu ainda estou muito incipiente nessa capacidade, para mim, mais intensa de envolver o consumidor na decisão final. Tá? Então eu começo a conseguir envolver mais gente, consigo ter mais um olhar mais amplo para a definição estratégica, mas ainda assim o consumidor ele entra como um foco um pouco específico, ali, um pouco secundário, né? Ou pelo menos ele entra como um conjunto de stakeholders para influenciar a estratégia. Então ele não é o grande influenciador, tá? Ele é um dos influenciadores. Tá certo? E aí a gente então chega finalmente nos anos 2000, que é um momento em que a gente acaba conseguindo, não é? Basicamente conciliar, ou ao menos identificar as demandas dos stakeholders, incorporar elas dentro do meu processo estratégico e de gestão, e a partir daí eu consigo olhar mais para o consumidor como uma pessoa no qual eu consigo desenvolver um relacionamento. Tá? E por que isso acontece? Porque nos anos 2000 eu já tenho basicamente, né, grande parte dos mercados, eles estão maduros, tá? Então em 50 anos, tá, eu passo um pouco mais, uns 60 ou 70 anos, né, nos anos 30 para frente, eu passo de um mercado consumidor totalmente desprovido de potenciais de bem-estar, não é? Ou muito desprovido de bem-estar, para um mercado consumidor nos anos 2000, que basicamente todo esse bem-estar já está conquistado e estabelecido na sociedade, tá? E ao mesmo tempo, todos os mercados amadureceram, ao ponto que eu tenho uma competição intensa em cada um desses mercados, tá? Então o que a empresa começa a entender? Fala, cara, é o seguinte, aquele grupo de consumidores, aqueles potenciais consumidores que não estavam sendo acessados ainda pelas empresas por qualquer motivo, agora já estão, tá? Então não existe mais um mercado que eu possa evoluir. Não existe um mercado que eu possa trabalhar que não tenha uma concorrência já bem estabelecida, tá? Então como é que eu posso, dentro desse mercado absolutamente sangrento, disputado, com alto volume de concorrentes, como é que eu posso criar algum tipo de valor? Como é que eu posso criar algum tipo de diferencial de mercado que me leve a um melhor potencial de crescimento empresarial? Aí sim ele começa a ser
somente ligado ao comportamento do consumidor. Então é a partir da percepção mais íntima, mais profunda, mais, dos comportamentos e usos que os consumidores dão para os seus mercados, que a empresa começa a se estruturar como uma empresa que ela é flexível o suficiente para entender as demandas, e capaz de captar informação de mercado o suficiente para eu trazer isso para dentro, para eu trazer essa informação para dentro, adaptar processos e produtos e voltar de volta ao consumidor com alguma coisa mais alinhada àquilo que eles desejam, que eles tenham interesse, tá? Então, o consumidor ele existe pré-anos 2000? Ele existe, mas como um componente da estratégia que inclusive vai se intensificando com o passar do tempo, tá? A partir dos anos 90 mesmo que a gente começa a prestar atenção no consumidor, tá? Porque antes dos anos 90 eu ainda conseguia eventualmente achar mercados, segmentos, grupos que eram muito pouco assistidos pelas marcas e pelas empresas, tá? Então eu conseguia criar e evoluir meu negócio de um jeito um pouco mais simples, tá? É somente a partir dos anos 2000, então, que a gente de fato entende que a estratégia empresarial para algumas empresas, para alguns segmentos, para alguns mercados, ou para a maioria, ainda nesse momento já é uma maioria de mercados, demandam um envolvimento, um entendimento mais amplo, mais profundo e mais constante do consumidor, para que ela possa, então, adaptar a sua estratégia para servir melhor aquele grupo de consumidores. Tá? E quando eu penso no elemento estratégico adaptado para aquele conjunto de consumidores, eu construo a ideia do customer centric, tá? Da empresa centrada no consumidor. Tá? Então vejam que esse tipo de coisa ele é razoavelmente recente na estratégia empresarial. Então é recente esse movimento em transformar o consumidor num cara estratégico para as organizações. E até construir essa relação de um jeito estratégico ao ponto que eu consiga fidelizar o cliente e esse cliente se torna um ativo da minha empresa. Tá? Então essa visão de eu construir uma rede de relacionamentos com consumidores e tal é ainda mais recente. Tá? Mas de qualquer maneira, então, é assim, não é? Essa é um pouco dessa evolução aqui, bem rápida, né? Isso que daria para a gente falar muito mais tempo aqui, com muito mais detalhes, tá? Mas essa rápida evolução aqui de mais ou menos meia hora que a gente está fazendo, é assim que eu chego, então, num momento em que o consumidor se está no centro da estratégia, tá? E aí a gente, então, começa a ter cada vez mais modelos de gestão, modelos organizacionais, ferramentas que vão ser utilizadas pelos executivos e pelos colaboradores das empresas para poder, então, sempre captar e trazer o cliente para o centro das decisões empresariais. Então, eu trago o cliente para ele poder me dizer um pouco daquilo que ele demanda, um pouco daquilo que ele precisa, e a partir dessa demanda, a partir dessa necessidade, explícita ou implícita pelos seus comportamentos, eu consigo identificar como que eu posso evoluir a minha empresa, tá? Então, nesse momento, a gente fala que eu tenho uma empresa customer-centric, uma empresa voltada para o consumidor, porque ela considera o consumidor como um elemento essencial para a construção da sua estratégia, tá? Então, a sua estratégia não está mais voltada para produzir mais, para ter uma operação mais redonda, para ter uma gestão mais alinhada, para poder reagir aos estímulos de mercado ou para poder olhar o conjunto de stakeholders, tá? Eu agora tenho uma perspectiva empresarial que a estratégia está voltada essencialmente para entender aquele consumidor e responder aos desejos e necessidades dele. Tá? Então aí começa a importância então do modelo Customer Centric e aí vem todas as perspectivas da urgência de se entender cada vez mais e melhor os consumidores e sempre poder captar mais dados sobre eles, tá bom? Então a gente tentou fazer essa introdução aqui basicamente para a gente localizar essa relação do Customer Centric, então a gente termina aqui a nossa primeira aula e a gente volta então para dar mais detalhes sobre essa perspectiva ou visão customer-centric, para a gente poder depois começar a discutir comportamentos de consumo, tá bom? Então, obrigado e voltamos então na sequência para dar continuidade à nossa discussão.